Hello students, how are you doing? It's Teacher Maurício here. Hoje a gente vai falar sobre there is and there are. Eu escolhi fazer uma aula sobre uma revisão sobre esse assunto porque muitos alunos, muitas pessoas confundem o there is e there are quando a gente fala em português a palavra tem ou existe. Então, assim, por exemplo, nós temos aqui algumas palavras como tolerância, lei, pedido, referência. Em português, geralmente você vai falar tem uma tolerância, tem uma ordem, tem um seguro. E no inglês a gente não pode usar o have, que é a primeira coisa que vem na cabeça do aluno quando a gente fala em relação a ter. Porém, esse have ele é posse, ok? Por exemplo, eu tenho um carro, I have a car. Quando a gente fala de existe, nós vamos usar there is ou there are. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de comentar com vocês a respeito de sentenças positivas, negativas e interrogativas. Então, perceba que quando a gente usa sentenças positivas, vai ser normal. There is. There is a client waiting for you. A gente já vai ver a tradução logo abaixo nos exemplos, tá? Primeiro eu quero focar nessa questão de positivo, negativo e pergunta. Então, there is, there are. There is, there are. There is, there are. Quando temos frases negativas, vamos usar o there isn't. There isn't, there isn't, there isn't. There aren't, there aren't, there aren't. E quando nós temos perguntas, vai acontecer a inversão. Né? Então vai ficar is there, is there, is there, are there, are there, are there. Ok? Então, assim, muito importante que vocês prestem atenção nessa parte de positivo, negativo e pergunta. Ok? Então, positivo, there is, there are. Negativo, there isn't, there aren't. E interrogação, interrogativo, is there, are there, ok? Então vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Estes exemplos estão divididos da mesma forma que os da tabela acima: positivo, negativo e interrogativo. Então vamos lá. Para dizer há um cliente esperando por você, cliente a gente chama de client. Então, there is a client waiting for you. There is a client waiting for you. Para dizer que existe uma tolerância. Então, tolerância, nós falamos tolerance. So, there is a tolerance for it. Lembra que o it é isso quando você fala de um objeto, ok? Ou de uma coisa. Temos o he, she, it, we, you, they. Se você ainda não viu essa revisão, volta ali nas playlists e você vai encontrar falando sobre os pronomes pessoais, ok? No próximo exemplo, nós temos a palavra lei, que é law. Então, para dizer que existe uma lei ou há uma lei, nós vamos usar a frase there is a law. There is a law. Na sequência, nós temos as frases negativas. Então, pedido, uma ordem de compra, por exemplo, você vai chamar de order. Order. Então, para dizer não há um pedido, nós vamos dizer there isn't an order. There isn't an order. Next, number 5. Não há referência. Não há referência. There isn't a reference. There isn't a reference. Number 6. Não há seguro para isso. There isn't an insurance for it. Insurance for it. Seguro, por exemplo, se você for falar seguro de carro, você vai falar car insurance, ok? Então, nesse caso, não há seguro para isso. There isn't an insurance for it. Number 7. Frases interrogativas. Existe suporte técnico? Então, é uma pergunta, né? Você vai fazer o quê? Inverter. Então, nós tínhamos ali, lembrem, there is, there isn't, e agora é is there. Por quê? É uma pergunta. Is there a technical support? Is there a technical support? Existe um suporte técnico? Number 8. Há algo que eu possa fazer? Você vai novamente. Is
there anything I can do? Lembre-se, inverte a sequência do is e do there. Is there anything I can do? Number 9. Existe uma data de validade? Is there an expiration date? Existe uma data de validade? Validade de comida mesmo, tá? A gente vai ver validade de prazo de pagamento, por exemplo. Agora vamos utilizar exemplos com there are, existem. Então, logo na primeira, são dois clientes esperando por você, ou existem dois clientes esperando por você. There are two clients waiting for you. There are two clients waiting for you. Lembrando que frases positivas no primeiro bloco de exemplos. Number 2. Existem dois endereços de bancos. So, there are two bank addresses. There are two bank addresses. Number 3. Existem licenças. There are allowances. There are allowances. Licenças, permissões, né? Number 4 is a negative sentence. Então, número 4 é uma sentença negativa. Não há fornecedores próximos. There aren't suppliers near. Então, fornecedor, suppliers. Fornecedores, né? No plural, suppliers. Number 5, não há pagamentos. There aren't payments. There aren't payments. Number 6, não há duplicatas. There aren't duplicates. There aren't duplicates. Lembrando, pessoal, que essas revisões são tanto para ver essas regras, para deixá-las claras e comuns para vocês, né? E também para vocês conseguirem adquirir mais vocabulário, tá ok? Então, mesmo que você já saiba alguns tópicos que estão em destaque nos vídeos, assistam às aulas para que vocês percebam o novo vocabulário, ok? Number 7. Existem alguma mensagem, existe alguma mensagem, mensagens existem. Are there any messages? Are there any messages? Number 8. Existem contratos para revisar? Are there any contracts to review? Are there any contracts to review? And number 9. Existem prazos para pagamento? Pergunta, né? Existem prazos para pagamento? Are there deadlines for payment? Are there deadlines for payment? Então, pessoal, esses foram os vocabulários da aula de hoje. Lembrem-se que frases positivas, there is, frase negativa, there isn't, e interrogações, is there, falando de há ou existe. E quando nós falamos de existem, nós vamos usar there are para positivas, there aren't para negativas e are there para perguntas, ok? Então, novamente, pessoal, mesmo que vocês já conheçam e tenham domínio sobre as regras que estão sendo postadas aqui, assistam às aulas, coloca numa velocidade um pouco mais rápida para você também pausar o vídeo quando tem um vocabulário novo, ok? Esse é o foco das nossas aulas, esse é o foco do nosso curso. Aprender o inglês útil para que você já possa utilizar no trabalho, né? Útil para o trabalho, desde o início. Então, muito obrigado, pessoal. Se vocês curtiram esse vídeo, compartilhe aí com os colegas de trabalho, curte aí o vídeo e se inscreve aqui embaixo no canal. Ok, pessoal? Thank you so much. See you next class. Bye.